Eu já fui viciado em hentai. Pornografia é um tema complicado. Assim como qualquer outro vício, ela tem o poder de destruir sua mente. O grande problema é que, diferente de vícios como álcool ou drogas, a pornografia é muito mais acessível. Ela está literalmente em toda parte. Hoje, a gente vive conectado à internet e é quase impossível passar um dia sequer sem estar online, seja porque seu trabalho envolve a internet ou você simplesmente queira assistir algo para se entreter. E é aí que mora o problema. Pão e mortadela. Conforme a internet foi crescendo ao longo dos anos, a pornografia cresceu junto. Não importa para onde você vá ou em qual rede social esteja, sempre existe algo que serve como estímulo sexual. E eu não tô falando de um pornozão aparecer do nada enquanto tu rola o feed do Insta. Às vezes é uma simples dança provocativa no TikTok, que convenhamos, né, é o que mais tem. Ou até mesmo um desenho com conotação erótica. A verdade é essa: a internet está cheia de estímulos, e isso torna o vício muito mais difícil de ser combatido. Bom, foi por causa dessa facilidade que eu acabei ficando viciado em hentai, como eu disse no início do vídeo. Só que, apesar disso, no vídeo de hoje eu quero te contar a forma um tanto quanto curiosa que me ajudou a superar essa questão tão permanecente na sociedade atual. Aí, intelecto, toma. Eu quero te mostrar como, sem querer, sim, sem querer, eu consegui fazer algo que parece tão difícil ser simples. Na época, eu não tinha entendido a grandeza dos meus atos, só que hoje em dia, me desenvolvendo como pessoa de forma consciente, eu entendo. E agora, eu quero explicar isso pra você. Então, eu sou o Cap e bora lá. Antes de contar como eu consegui largar esse hábito, é interessante sabermos de algumas informações, como por exemplo, como eu acabei nesse submundo. E foi basicamente assim. Como tudo de ruim que existe, começou no Twitter, a casa que abriga as pessoas mais esquisitas do mundo. Ok, talvez eu tenha exagerado, mas o ponto é, eu realmente nunca gostei dessa plataforma. Mesmo assim, eu a usava para divulgar e consumir conteúdo de arte. Afinal, eu sempre gostei bastante de desenhar, como dá pra perceber pelo estilo do canal. Eu tenho até algumas boas lembranças de ter meus desenhos curtidos por youtubers que eu gostava bastante na época, que nem o Gemma Please, por exemplo. Porém, nem tudo são flores. Em um dia qualquer, eu estava usufruindo da plataforma como comumente, até que do nada o Twitter decide jogar desenhos adultos na minha timeline. Na época eu tinha 14. Sim, 14 anos. E ok, eu sei que uma criança de 14 anos não deveria estar usando o Twitter, mas quem nunca mentiu a idade na net, que jogue a primeira pedra. E por mais que eu não estivesse buscando esse tipo de conteúdo, isso acabou chamando minha atenção, óbvio. E a questão é, eu era muito jovem, não tinha uma visão de futuro tão aguçada. Certo e errado, bom e mal são conceitos maleáveis na cabeça de uma criança. Então eu acabei cometendo um grande erro. Dali em diante eu poderia ter simplesmente ignorado aquele post e ter seguido com a minha vida. Mas não. Ao invés disso, eu pensei: e se eu começasse a desenhar isso aqui, hein? Ai ai. Contexto. Eu não gostava dos meus desenhos. Então, por causa disso, decidi copiar o desenho dos outros. No caso, de pessoas experientes. Como uma forma de estudo. Funciona? Até que sim. Porque você acaba aprendendo padrões. Não entende a anatomia de fato, mas sabe onde encaixar cada coisa. E é aí que tá. Eu poderia ter escolhido qualquer outro tipo de desenho para copiar como forma de estudo. Mas não. Desenhos mais 18. A partir desse ponto, eu comecei a seguir mais contas que publicavam esse tipo de arte e, aos poucos, a minha timeline foi ficando inundada de conteúdo do tipo. Cada dia eu passava mais e mais tempo desenhando e consumindo esse tipo de material. O que começou como uma curiosidade e até mesmo uma tentativa de estudo acabou se tornando uma rotina e não das boas. Bom, você deve imaginar o impacto que isso causa na cabeça de um moleque de 14 anos, não? Pois é, são grandes.
Como eu disse, da curiosidade surgiu uma rotina. O vício estava agora completamente instaurado. E assim, naturalmente os impactos começaram a surgir na minha vida. E quando eu digo impactos, eu não estou exagerando. O efeito que a pornografia pode ter na mente, na percepção de si mesmo e até nas suas relações com os outros é muito mais sério do que parece. Até porque se transforma em um vício, né? O primeiro impacto foi algo que eu posso dizer ser até comum hoje em dia: dopamina. Cada vez mais parecia que eu precisava de doses maiores desse estímulo. O prazer fácil e momentâneo que eu tinha nas primeiras vezes foi ficando cada vez mais curto, e, com o tempo, eu comecei a me sentir num loop constante, sempre buscando por mais. O que antes era algo ocasional, de vez em quando dava vontade, se transformou em uma necessidade diária. Quanto mais eu consumia, mais difícil era parar. É isso. Meu cérebro agora havia se tornado um escravo do prazer rápido e momentâneo, sempre buscando por mais. Bom, após isso, eu sofri o efeito do próximo impacto. Algo que é um pilar quando se trata de destruir a vida de uma pessoa. Relacionamentos. Minha percepção de intimidade havia mudado. As relações reais começaram a parecer insuficientes. A pornografia distorceu tanto a minha visão sobre o que é intimidade e conexão humana que eu comecei a evitar relacionamentos de verdade. Eu havia perdido o interesse nas pessoas. O pior é que, ao invés de buscar conexões autênticas, eu me fechava cada vez mais no mundo virtual. Época em que eu passava o dia todo assistindo anime. Eu queria aquelas relações que os personagens tinham, o mais irreal possível. Bom, o efeito disso é simples. Minha capacidade de criar laços com os outros seres humanos foi de base. E as poucas relações que eu tinha começaram a ficar cada vez mais distantes. Perdi alguns amigos e me distanciei bastante da minha família. O terceiro impacto é uma questão bem plausível quando falamos de vícios no geral. No caso, como isso afeta a sua produtividade. Como eu citei em alguns outros vídeos, eu me tornei um vegetal. De dia eu ficava no Twitter e jogava qualquer coisa, de noite eu desenhava e de madrugada eu assistia anime. É aquilo, eu deixava de lado coisas importantes da minha vida. Eu sabia que precisava estudar ou, sei lá, fazer qualquer coisa produtiva, mas não conseguia. Qualquer coisa que demandasse o mínimo esforço possível parecia uma tarefa gigantesca. E quando eu tentava focar, meu cérebro sempre acabava me desviando para o conteúdo, para o caminho mais fácil. Até porque havia se tornado um hábito, né? Como eu disse. E por fim, o pior de todos, na minha opinião: nojo de si mesmo. Eu sinto que o pior sentimento que uma pessoa possa sentir é não confiar em si mesmo, não gostar de si mesmo, se odiar. Porque, tipo, você tá preso no seu corpo. Você é você. E você pode até fugir momentaneamente de coisas que quer evitar, mas você não pode fugir de si mesmo. Eu percebi que o que antes me satisfazia já não era o suficiente. Os estímulos comuns não davam mais aquela sensação de prazer que eu buscava. E assim, eu precisei buscar por coisas cada vez mais irreais, para não dizer o pior. Isso me levou a um ponto em que eu mal conseguia olhar para mim mesmo no espelho. E bom, quanto mais eu afundava, mais não alcançável parecia a ideia de voltar para a superfície. Agora que finalmente chegamos à solução, eu quero te fazer uma pergunta. Depois de ouvir toda essa história, você acha que, de repente, em um dos momentos mais tranquilos da minha vida, eu fiquei viciado em pornografia? Tipo, do nada? Não, a pornografia não foi a doença que estava destruindo a minha vida. Ela foi apenas um sintoma. O que eu quero que você entenda é, com base na minha experiência, o que eu entendi foi que muitas pessoas focam suas energias no lugar errado. O verdadeiro problema não era a pornografia de fato, mas sim a minha mente. A minha mente já estava doente. Eu já não estava bem, gastando boa parte do meu dia assistindo animes e me isolando. A pornografia surgiu como um reflexo desse estado mental fragilizado.
apenas intensificando a doença que já existia. E é aqui que entra a questão principal. Você não pode curar uma doença focando no sintoma. Você precisa tratar a causa. Por isso que, sem querer, vamos dizer assim, eu acabei curando meu vício. Foi nesse período que eu tive a minha primeira experiência com desenvolvimento pessoal. Eu odiava a pessoa que via no espelho e decidi fazer algo para mudar isso. Decidi que precisava mudar. E eu consegui. Ainda que momentâneo, mas isso é tema para outro vídeo. Meu pensamento não foi, eu odeio meu vício em pornografia, preciso parar com isso. Mas sim, eu odeio quem sou agora, preciso mudar. Cara, a questão é tão simples quanto parece. Quando você entra num ciclo de autodestruição, seja por terminar um relacionamento, perder o emprego, não entender seus próprios sentimentos, como na adolescência, ou qualquer outra coisa, a tendência é continuar se afundando. Você começa a se odiar cada vez mais e, como consequência, se maltrata mais. Você fica sedentário, come mal, se sabota com pensamentos autodestrutivos e até que, adivinha só, isso vira uma rotina. O famoso hábito está agora instaurado em sua vida. O hábito de se destruir. Tá ligado que eles dizem que mesmo que tudo pareça estar bem, você não tem motivos para ficar mal, mas ainda assim se sente um lixo? Isso é o seu cérebro te dizendo: ei, amigão, eu tô ligado que não tem nada de errado hoje. Mas tipo assim, a gente tem uma rotina de autodestruição pra seguir, lembra? E assim será feito. E foi assim que eu superei esse vício. Por mais simples que pareça, eu entendi que o problema não era a pornografia em si, mas sim como eu estava levando a minha vida. E é isso que eu quero te fazer entender, meu caro telespectador. Às vezes as pessoas conseguem se livrar de um vício por, sei lá, alguns dias, de forma momentânea. Só que no final, elas sempre voltam. A questão é que talvez você precise mudar a forma de enxergar a sua situação atual. Perceber que o problema pode ser suas atitudes no geral, os hábitos que você vem cultivando no seu dia a dia. Coisas que se tornaram tão normais hoje em dia que às vezes você nem as enxerga como problemas. Como ficar horas consumindo conteúdos curtos, traduza-se dopamina fácil sem esforço que ferra sua cabeça, ou uma alimentação mais desleixada, uma qualidade de sono ruim, sedentarismo e, é claro, o desleixo com sua saúde mental. Pode parecer loucura, só que hoje em dia é comum as pessoas não darem a mínima para a própria saúde no geral. E o pior, elas querem que você faça o mesmo. A explicação é simples: zona de conforto. É muito mais fácil ficar confortável na miséria do que fazer um esforço para melhorar, um esforço para sair dela. Quando essas pessoas veem alguém fazendo esse esforço, elas se sentem ofendidas, não porque a pessoa que está fazendo o esforço esteja errada, mas sim porque esse esforço as faz lembrar o quão medíocres elas são. Então, sinceramente, cara, tenta olhar para sua vida como um todo, tenta ser humilde o suficiente para perceber que você precisa mudar, se esforçar para sair dessa zona de conforto de merda. Nossa, que agressivo. E não pense que só porque todos à sua volta ajam de uma maneira que isso signifique que essa seja a maneira correta de agir. Mude, melhore sua vida e afaste os que queiram puxar o seu pé de volta para a mediocridade. Meu ponto nesse vídeo foi te mostrar, através da minha história, que talvez você esteja olhando a sua situação atual com uma perspectiva errada. Mas como de fato mudar? Olha, os 3 passos mais importantes que você deve dar são, primeiramente, reconhecer que há um problema, estar disposto a mudar esse problema e, por fim, buscar ajuda. E aí que meu canal entra, meu caro! Se você está nesse vídeo, então muito provavelmente os 2 primeiros passos já foram dados. Você reconheceu que existe um problema e você quer mudar isso. O terceiro, tudo que eu posso fazer por enquanto é recomendar a sua inscrição. Meu canal existe basicamente para isso, te ajudar a melhorar usando as minhas próprias experiências como base. Recomendo também esses 2 canais que gosto bastante. Eles têm uma pegada parecida com a minha, te ajudar a melhorar. O canal do Pinho e o canal do Greta.
Eu acredito veementemente em tudo que eu disse aqui. No entanto, cada pessoa tem suas próprias experiências e pode ver o problema de maneira diferente. O que eu respeito. Se esse for o seu caso, deixo aqui também um vídeo do Tropia que me inspirou bastante para criar esse aqui que você está vendo. Ele aborda esse tema de um jeito um pouco diferente, mas eu acho que no final o ponto é o mesmo. E por fim, lembre-se, nunca desista. Eu só cheguei onde eu estou chegando pois nunca desisti de mim mesmo. Só é possível alcançar algo se você continuar buscando. Por mais difícil e distante que pareça o caminho, vale a pena. Você só não consegue ver agora, mas confia em mim. Confia no processo. Vale a pena. Um recado importante que eu tenho aqui pra dar no final. Os vídeos daqui pra frente no canal vão ter uma qualidade tão boa quanto esse, tá? Só pra avisar. Então, tipo, não ache estranho se você for nos outros vídeos e achar eles muito simples. Eu tava seguindo um caminho, mas eu decidi seguir outro. Como eu disse, os próximos daqui em diante vão ter a mesma qualidade do que esse. O que implica que eles vão demorar mais pra sair, né? Mas vai ficar da hora. De qualquer forma, eu aconselho tu assistir os outros vídeos também, porque eles são bala. Mesmo tendo uma edição meio porca, eles têm bastante coisa a entregar. Bom, eu ainda tenho muito a compartilhar, então se inscreve aí e dá uma olhada nos canais que eu coloquei na descrição. É pro seu bem. Falou.